A suinocultura brasileira teve seu início por volta do ano 1532, quando o colonizador português Martim Afonso de Souza trouxe os primeiros exemplares de suínos em seu navio, aportando-se em São Vicente, litoral paulista. Somente a partir do início desse século é que chegaram ao Brasil exemplares de raças melhoradas, vindas da Inglaterra. Hoje o Brasil ocupa a posição de destaque no cenário mundial, possuindo o quarto maior rebanho de suínos do mundo, representando 6% do total, isto é, quase 32 milhões de cabeças. Em geral, um material genético de boa qualidade. Um rebanho comercial avaliado em 20 bilhões de dólares, com custos de produção menores que em outros países. Porém, ainda a nossa taxa de desfrute é muito baixa, isto é, a relação percentual entre número de animais abatidos no período de um ano em relação ao rebanho total, mais a taxa de crescimento, é muito pequena. Veja nesse quadro que para um rebanho de 51 milhões de cabeças, os Estados Unidos apresentam uma taxa de desfrute de 139,7%, enquanto que no Brasil essa taxa é de apenas 42%. As causas do baixo desfrute brasileiro são a opção pela rusticidade com animais de baixo valor genético, a elevada idade de abate em torno de 18 meses, baixo índice de partos por fêmea, menos de 2 partos por ano e leitegadas pequenas, em média 4 a 5 leitões, e sistema de criação extensivo. O rebanho de suínos no Brasil está situado em sua maior parte nos estados do Sul e Sudeste. Veja nesse outro gráfico a produção mundial de carne suína em alguns países e a produção brasileira. Observe que a China, com maior rebanho, é também a maior produtora. Nosso país produz em média pouco mais de 1.200.000 toneladas de carne suína por ano. Agora veja a média de consumo de carne. Observe que na Europa e Estados Unidos consome-se mais carne de porco. Já o brasileiro consome em média 8 quilos de carne de porco por pessoa ao ano. Ainda assim, os negócios ligados à suinocultura no Brasil movimentam cerca de 5 bilhões e meio de dólares anualmente. Neste vídeo você vai acompanhar técnicas recomendadas para um bom manejo de reprodutores suínos. Você vai ver que para obter lucros é preciso manejo correto e criar animais de grande potencial genético. Os sistemas de produção extensivo, semi-intensivo ou semi-confinado deram lugar hoje ao sistema intensivo de produção em confinamento total. Nesse tipo de criação intensiva, existe um controle total do animal e do ambiente, melhorando em muito a eficiência da criação, com consequente aumento da produtividade, o que torna a criação de suínos mais agradável e lucrativa. A preferência do mercado é para o suíno tipo carne, pesando em torno de 90 a 100 quilos de peso vivo aos 5 meses e meio de idade. Em geral, um animal jovem com alto índice de ganho de peso e excelente conversão alimentar, carcaça magra e com taxa de colesterol compatível com a exigência do mercado de carnes. Nesta condição, o suíno consome menos ração, com reduzido custo de produção e proporcionando uma lucratividade maior, porque a carne tem maior valor que a gordura no momento da comercialização. Veja neste quadro que o mito do colesterol da carne de porco não existe quando comparada à taxa de colesterol com outros alimentos de origem animal. Manejo é o conjunto de atividades utilizadas na criação e que podem comprometer ou aumentar o sucesso de um criador. Portanto, grande parte da eficiência de uma empresa suinícola depende do emprego correto de técnicas de manejo para cada fase da criação. Então, um bom manejo começa com a correta aquisição ou seleção de bons reprodutores. Primeiramente, vamos falar do macho. O reprodutor macho, é mais importante às vezes do que a fêmea, porque ele contribui com muito mais material genético para um rebanho, levando-se em conta que a gente utiliza um macho para cada 20 a 25 fêmeas. Então, a seleção correta ou aquisição correta de um macho destinado à reprodução é muito importante. A melhor forma de
de se adquirir um macho é procurar pessoas idôneas que forneçam animal de boa qualidade, procurar informação com pessoas que já compraram daquela firma, que estão trabalhando, para ver se aquela firma realmente fornece um produto de boa qualidade. O manejo adequado do macho reprodutor ou do varrão está intimamente ligado à sua origem, máximo vigor híbrido e ao seu desempenho como reprodutor, gerando leitões com alta eficiência de crescimento e de produção de carnes magras. O manejo de reprodutores é uma das mais importantes práticas numa criação de suínos. Para se ter uma ideia desta importância, um macho deixa em média 1.000 filhos ao longo de sua vida útil numa granja. A alimentação dos reprodutores deve seguir a seguinte recomendação. O estado geral de saúde, a fertilidade e a boa qualidade de carcaça do animal dependem de uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, cuidados sanitários adequados e sua origem genética. A ração utilizada geralmente é a de crescimento e deve ser administrada 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde. É importante observar que os machos não devem estar muito pesados nos momentos das cobrições. Portanto, esteja atento também para a influência da alimentação no custo final de sua produção de suínos. Os reprodutores devem ocupar uma ala especial na granja e serem alojados em baias com 6 a 8 metros quadrados por animal, ou em gaiolas como estas. A utilização de piquetes em criações semi-intensivas ocorre sempre que houver área disponível para os animais se exercitarem, melhorando o vigor físico e reduzir problemas de cascos. Um reprodutor pode, de uma forma mais moderada, ser utilizado a partir dos 200 dias ou 7 meses de vida. Deve-se observar as matrizes cruzadas com o varrão no período de gestação e após o parto, e acompanhar o desenvolvimento da leitegada para uma avaliação do desempenho do reprodutor. O número de coberturas varia de acordo com a idade, conforme você pode observar neste quadro. A vida reprodutiva de um varrão atinge seu máximo entre 12 e 18 meses. Confira agora outros procedimentos que devem ser observados no manejo dos varrões. O tratador não deve maltratar o animal, por isso poderá prejudicá-lo, inibindo-o e tornando-o agressivo. Lavar o prepúcio do animal antes de se proceder às coberturas, evitando assim as contaminações no momento da cobrição. As coberturas devem ser acompanhadas e o reprodutor receber ajuda manualmente para se ter certeza dos resultados da monta. As coberturas devem ser realizadas nas baias dos machos ou em locais próximos, de preferência no período do dia em que a temperatura estiver mais baixa, logo pela manhã ou no final da tarde, para não comprometer a fertilização e o desgaste do animal. A vida útil de um reprodutor varia com a finalidade da criação, número de matrizes e até o programa de melhoramento genético que possa ser adotado na granja. Mas é importante que o criador tenha sempre machos mais jovens e experientes para iniciar as leitoas e varrões adultos mais velhos para a cobrição das porcas. Os machos devem ser estimulados ao apetite sexual desde jovens, entrando em contato com as leitoas. Estas também são estimuladas à primeira cobertura em contato com os machos. Existe a alternativa da inseminação artificial em suínos, que é assunto de um outro filme específico. A inseminação é uma técnica de fertilização de fêmeas e deve ser usada como parte de um programa de melhoramento genético, sanitário, nutricional e de manejo geral. Em criações comerciais, é feita uma reposição média de 40% a 50% dos varrões e 40% das matrizes por ano. A idade de descarte dos reprodutores é em média de 2 anos e meio para animais com alto vigor genético, exceto em casos excepcionais. Deve-se eliminar também os machos com baixa fertilidade e problemas físicos.
Antes da eliminação ou abate, o animal deve ser castrado para eliminar o odor e o sabor repugnantes observados na carne de animais não castrados. Este procedimento é exigência legal do Ministério da Agricultura. Uma castração assim exige cuidados e deve ser praticada por um profissional da área. O manejo sanitário dos reprodutores envolve exames clínicos, exames laboratoriais, assistência médica veterinária e controle de ectoparasitas e de endoparasitas, como as parasitoses em termos preventivos ou curativos. Os exames mais importantes são exame de brucelose, exame de tuberculose feito anualmente, exame de leptospirose, controle de rinite atrópica. O controle da febre aftosa é feito de forma preventiva ao evitar as várias formas de entrada da doença na granja, principalmente se houver rebanhos de bovinos por perto. A aftosa pode destruir uma criação de suínos inteiramente. Só a vacinação não basta para proteger sua criação. Controle da peste suína clássica deve seguir os esquemas de controle do Ministério da Agricultura, porque nem em todos os estados a vacinação é obrigatória, pois já se encontra erradicada. Procure informações nos serviços de extensão rural de sua cidade. Quanto ao esquema de vacinação, este deve ser montado em função dos objetivos da suinocultura, da necessidade dos animais, do nível de manejo sanitário e das condições zootécnicas da região. Nesta granja, por exemplo, onde o manejo sanitário é de alto nível de qualidade, faz-se apenas a vacinação de rotina. Os machos são vacinados contra a erisipela e contra a leptospirose a cada 6 meses. Agora vamos conhecer as características de uma boa matriz e como podem ser adquiridas. O manejo das fêmeas começa com a correta seleção das matrizes. Deve-se selecionar animais híbridos por apresentarem de bom a ótimo desenvolvimento, do tipo carne, com boa taxa de conversão alimentar. Boas características maternais, como 6 ou 7 pares de tetos funcionais e 100 tetos invertidos. Corpo comprido e profundo, com capacidade de produzir e abrigar leitegadas grandes e resistentes, e sem defeitos de aprumos. Uma boa matriz é um animal dócil, com reprodução regular e uma vida reprodutiva longa, em torno de 6 partos ou 2 anos e meio, produzindo leitegadas de 22 leitões ao ano, em média. A idade para se iniciar uma fêmea na reprodução é a partir dos 200 dias de idade, desde que o animal esteja com bom desenvolvimento, com peso mínimo em torno de 120 kg de peso vivo e bom estado geral de saúde. Porém, a partir de 150 dias, as fêmeas devem ser estimuladas para a primeira cobertura, mantendo-as em contato com os machos para estimular o aparecimento do primeiro cio. Mas não devem ser cobertas neste momento, pois ainda não estão totalmente desenvolvidas, ainda não têm maturidade sexual. Um segundo cio ocorre após 21 dias, quando as leitoas ainda não estão totalmente desenvolvidas. No entanto, deve-se aproveitar para serem cobertas por um varrão vasectomizado. E só no terceiro cio, aos 200 dias, quando a leitoa já está desenvolvida, deve-se fazer a cobrição para a fertilização, com garantia de uma leitegada maior e mais pesada. O cio na fêmea dura de 2 a 3 dias e a gestação dura em média 114 dias. Novo cio acontece sempre entre 3 a 10 dias após o desmame. A detecção perfeita deste momento é de suma importância. Uma maneira prática é essa que você está vendo. Passar com um macho entre as gaiolas e identificar aquelas fêmeas que apresentarem reações típicas de estarem no cio, como o entumecimento da vulva, que se torna avermelhada, redução do apetite,
micção frequente, nervosismo e excitação com grunhidos característicos e, principalmente, respondem positivamente ao teste de reflexo de tolerância, isto é, ficam totalmente imóveis ao serem montadas ou serem pressionadas no dorso. Recomenda-se 3 coberturas por fêmea, da seguinte forma: a primeira, 12 horas após a identificação do cio, com aceitação do macho. A segunda cobertura, 12 horas após a primeira. E a terceira cobertura, 12 horas após a segunda. Um recurso tecnológico para comprovar o aproveitamento do cio e acompanhar a evolução da gestação é o detector de prenhez, utilizado a partir de 20 dias após a fecundação. Confirmada a prenhez, a gestação segue normalmente. Caso contrário, é preciso avaliar a situação e determinar as causas antes de uma nova cobertura. A gestação em suínos dura 114 dias ou 3 meses, 3 semanas e 3 dias. E uma matriz bem manejada produz em média 2,36 partos ao ano. Porém, esse índice varia de acordo com o nível de fecundidade da gestante. Outros cuidados durante a gestação: proteção contra o calor, evitar excessos, exercícios e traumas, agrupar corretamente os animais, não misturando animais gestantes com não gestantes, quando a gestação for em grupo. O animal deve ser levado para a maternidade 5 a 7 dias antes do parto previsto para que se acostume ao novo ambiente. Esta transferência deve ser feita nas horas mais frescas do dia. Porém, antes a porca deve ser lavada e escovada com água limpa e sabão neutro, iniciando o procedimento de cima para baixo. Lavar bem o aparelho mamário, examinando a ocorrência de problemas no local.